Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo já está escalado para esse clássico contra o Botafogo. Hoje só a vitória interessa. Mengão tem que ganhar para poder amenizar o prejuízo do campeonato. Já deixa aí nos comentários, rubro-negro, qual vai ser o placar do jogo. Quem acertar eu já trago no próximo vídeo. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Vamos falar de Flamengo, tá 3 pontos atrás do Palmeiras e precisa vencer o Botafogo para continuar ali na briga pela liderança. Lembrando, inclusive, que domingo tem confronto direto com o Palmeiras, ou seja, são 2 jogos decisivos para o Flamengo na sequência, né, Duda? Pois é, vai ser uma sequência intensa no mês de outubro para o Flamengo. E para hoje, o Flamengo tem 4 pendurados que vão estar no jogo, tá? Jorginho, Pulgar, o Arrascaeta e o Carrascal. Então o Filipe Luís também já tem que ficar de olho nisso, porque no domingo já tem confronto direto contra o líder Palmeiras, como você falou. E assim, essa data FIFA foi muito importante para o Flamengo para tentar voltar a colocar o ataque a funcionar. Isso porque o Flamengo tem o melhor ataque da Série A e também a melhor defesa. Mas nos últimos 5 jogos, o Flamengo inverteu um pouco essa ordem. Conseguiu vencer apenas um jogo contra o Corinthians por 2-1 de virada, marcou apenas 3 gols e levou 4. Então o Filipe Luís teve que mexer um pouquinho aí, pensar um pouquinho nessa data FIFA. Hoje o titular deve ser o Pedro, que se entrar em campo hoje vai completar 300 jogos com a camisa do Flamengo. Ele chegou em 2020, tem 12 títulos com o Flamengo e fez 150 gols, Débora. Então, para te liberar, Duda, a pergunta difícil você dizer pra gente como deve ser a escalação do Flamengo. Filipe Luís sempre muda muito, não revela, então você que vai ajudar a gente. É difícil, mas vamos tentar dar uma pista aí pro pessoal. O Pulgar, ele tá de volta, vai ser relacionado e pode começar no time titular, mesmo voltando de lesão, depois de um pouco mais de 3 meses fora por conta de um problema no pé direito. Mas ele pode começar no time titular porque o Flamengo tá cheio de desfalques no meio de campo. A começar pelo Saúl, com problema no tornozelo, ele não deve vir pro jogo de hoje. E também outros 2 jogadores, que aí, o Alan e o De La Cruz, eu vou mostrar pra vocês aqui o gramado sintético. Eles normalmente não jogam nesse gramado, então por isso eles devem aí ser desfalque pra hoje. Vamos passar rapidinho o campinho do Flamengo, principalmente no ataque, né? Porque tem o Pedro lá na frente como possível, de um lado o Lino, que vem sendo titular, e também o Carrascal, como foi na partida contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Débora. Brilhou, Dudinha. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho. Depois de 10 longos dias, finalmente o Brasileirão está de volta. E a quarta-feira reserva um grande jogo no estádio Newton Santos. Botafogo e Flamengo se enfrentam a partir das 7h30 da noite, precisando da vitória, mas com objetivos distintos. Enquanto o Glorioso quer entrar no G4 do campeonato, o rubro-negro não quer se desprender do líder Palmeiras. Com 43 pontos e na 5ª colocação, o Glorioso vive uma temporada de oscilação. Nas últimas 6 partidas pelo Brasileirão, por exemplo, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fora das 4 linhas, o Glorioso soltou uma nota oficial na última noite, informando que houve uma reunião na CBF para discutir a arbitragem do clássico de hoje e que o clube espera uma atuação segura, correta e profissional do árbitro Alex Gomes Stefano. Para este duelo de logo mais, o técnico David Ancelotti tem uma série de desfalques. Caio Pantaleão e Montoro estão lesionados e ficam fora. Alex Telles, com dores no joelho, deve ser mais uma baixa. Vitinho estava com a seleção brasileira e também não atua, enquanto o volante Nilton está suspenso. Com isso, o provável Botafogo tem Léo Link no gol, Matheus Ponte, Alexander Barbosa e David Ricardo na zaga e Marçal na lateral esquerda. No meio, Alain, Marlon Freitas e Savarino. E no ataque, Santi Rodrigues, Cuiabano e Arthur Cabral. Ficam muitos jogos, seguimos na briga. É um campeonato equilibrado, então cada jogo precisamos mais do 100% para ganhar. Não somos um time que pode ganhar jogo jogando menos do 100%. Para todos vai ser difícil, vai ser uma briga complicada para muitos times daqui ao final da temporada. Do lado do Flamengo, o técnico Filipe Luís também vai precisar fazer mudanças no time titular. A tendência é que ele tenha até 5 baixas para a partida de hoje à noite. Alan, De La Cruz e Saúl devem ficar fora, enquanto Danilo e o Alacian cumprem suspensão. Por outro lado,
Alexandro e Léo Pereira retornam ao time titular e Eric Pulgar deve ser relacionado depois de 3 meses afastado. Com isso, o provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta. No ataque, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Um dos pilares do time rubro-negro é o volante Jorginho, que nesta semana deu a sua opinião em uma entrevista ao portal UOL sobre a polêmica envolvendo a grama sintética. É complicado, mas até estava conversando, né? Se é para jogar num estádio onde não tem o gramado, acaba sendo melhor jogar no sintético. Obviamente que não é o ideal, porque acaba tendo mais lesões. Acredito que seja bem pior do que um campo normal, porém, há campos e campos, né? Entendeu? Porque o Flamengo joga às 7, o Palmeiras joga às 7 e o Flamengo entra em campo às 7h30. A gente vai para lá com o Cícero Melo, que conta que tem pressão em bastidor. E tem, claro, o Flamengo que não pode deixar o Palmeiras escapar, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Bom dia para você, para Mari Pereira, para o Jailson e para o Fante Esportes. Nós estamos aqui no entorno do estádio Newton Santos, o Engenhão, faltando mais de 8 horas para a bola rolar, às 7h30 da noite, como você falou. Grande clássico, Botafogo e Flamengo. 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Vamos começar com as notícias do mandante do Botafogo. O Botafogo está muito preocupado com a arbitragem. O árbitro vai ser Alex Gomes Stefano, que é um árbitro inexperiente ainda em competições nacionais. O Leonardo Coelho, diretor de futebol do Botafogo, esteve na CBF manifestando essa preocupação com a arbitragem e disse que o Botafogo não vai admitir nem pressão e nem intimidação no dia de hoje. Outra notícia do Botafogo envolvendo aí a parte financeira, dinheiro, a SAF, né? O Tairo Arruda, que é o CEO da SAF do Botafogo, garante que o Botafogo tem fluxo de caixa até o final desse ano e que o Botafogo vai precisar fazer um investimento, ter um investimento de 350 milhões de reais para ser competitivo em 2026. Vamos então com as notícias. O Flamengo é o vice-líder com 55 pontos ganhos. Hoje não chega em hipótese nenhuma à liderança. E o Botafogo está em quinto lugar com 43 pontos ganhos. No primeiro turno, no Maracanã, na 9ª rodada, no dia 18 de maio, houve um empate em 0-0. O time do Botafogo, o técnico David Ancelotti, tem 9 desfalques no total entre titulares e reservas. Tem o volante Nilton, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Tem o lateral direito Vitinho, que na data FIFA serviu à seleção brasileira, não vai vir para o jogo. Essa logística de retorno do Japão é muito complicada. Ele não vai estar à disposição. O Caio Pantaleão, zagueiro, com uma lesão no joelho esquerdo, está fora da temporada. E o Montoro, argentino, meia, fraturou o ombro direito lá com a seleção argentina sub-20 no Mundial do Chile. É outro, dificilmente volta esse ano. Mas a notícia boa é a volta do cuiabano, lateral e ponta esquerda. Ele volta de suspensão pelo 3º cartão amarelo. Já o Flamengo, do técnico Felipe Luiz, tem desfalques. 2 jogadores estão suspensos. O Danilo, zagueiro, e o Wallace Ian, o atacante, né? 2 foram expulsos no jogo contra o Bahia. Tem as voltas de 2 jogadores que estavam suspensos contra o Bahia. Hoje estarão retornando, o zagueiro Léo Pereira e o Alexandro, lateral esquerdo. Tem vários jogadores mencionados, dificilmente estarão no jogo. Saul, todos eles meio-campistas. Saul, o Alan e também o De La Cruz. E tem uma grande novidade: Pulgar está à disposição. Depois de mais de 3 meses se recuperando de uma cirurgia no pé direito que ele sofreu no dia 29 de junho, lá no Mundial de Clubes contra o Bayern de Munique, ele pode começar jogando ou então ficar no banco de reservas. Daqui a pouco eu volto e na próxima participação vou trazer as prováveis escalações de Botafogo e Flamengo para o clássico desta noite aqui no estádio Newton Santos. Bruno. Combinado, Cícero, e eu vou cobrar, tá? Então tem a volta do Eric, é uma volta importante então para o time do Flamengo. Acho que não só, Gelson, para o jogo de hoje, mas até para essa reta decisiva da temporada. Claro, o Pulgar é titular absoluto do time do Flamengo, né? Ainda é? Eu ia perguntar isso, eu entendi também. Não, sim. Ele era titular absoluto até então. Quando ele sai, ele deixa uma lacuna, exatamente, né? Exatamente, deixa uma lacuna. Aí tem a troca, né, do Saul, que estava ali como a meia-direita, vai fazer a dupla de volante com o Jorginho. Enfim, aí tem esse encontro que eles se deram muito bem.
Só que hoje muito importante justamente pela ausência do Saúl, De La Cruz, jogadores do meio-campo. Então, não sei, até é difícil você imaginar que o Pulgar volte de lesão já como titular. Sim. Mas, ainda mais com as ausências de hoje, eu não duvido do Pulgar já aparecer no 11 inicial, até porque o jogo de hoje, como a gente vinha falando, né, desde o final de semana, é a sequência decisiva para o Flamengo. Hoje, no final de semana contra o Palmeiras e já contra o Racing pela Libertadores. No meio ainda tem aquela viagem para Fortaleza, que entre também é uma viagem desgastante, né? Exatamente. E é isso, né? Volta de lesão, a gente também nunca consegue cravar que o jogador ele retoma o mesmo nível que ele deixa a equipe, né? Quando ele é lesionado. Então, acho que pode ter esse cuidado do Flamengo, mas a necessidade fala mais alto hoje para ele entrar como titular. E pro lado do Botafogo são as ausências também, né? Assim, o David, ele já precisa lidar com isso, já tem lidado há um tempo com ausências. Dificilmente ele consegue ele ter uma sequência com o time que ele considera titular. O Danilo também machuca, problema muscular, enfim, lá na frente. Mas tem que voltar um pouquinho, não no jogo contra o Inter, porque contra o Inter o Botafogo não foi bem. Tem que voltar nos jogos anteriores para tentar ali fazer frente ao Flamengo. E atenção às questões da arbitragem para a gente discutir na sequência também, não só pelo jogo de hoje, mas porque, como a gente viu aqui no nosso GC, o Flamengo tem alguns jogadores que estão pendurados. Entre eles, o Arrascaeta e o Jorginho, além do Carrascal. Uau! Imagina perder esses jogadores para a final do campeonato, basicamente. O jogo contra o Palmeiras? O jogo contra o Palmeiras, para a final antecipada, realmente. A arbitragem novamente sob os holofotes aí, nessa rodada do Brasileiro. A gente discute já esse assunto, o Cícero Melo vai voltar então com as escalações e agora a gente vai com o Vladimir Bianchi. Esses números aí, bom, isso aí é o algoritmo, né, pessoal? Chega nessa reta final do campeonato, o que acontece? O algoritmo ele começa a calcular, ver o que os times fizeram até aqui, começa a projetar os jogos restantes e aí ele começa a calcular quantos pontos cada clube deve fazer e por isso, de acordo com esses números, o Palmeiras aparece com quase 75% de chances contra 25% do Flamengo e 1% do Cruzeiro. Então, assim, o que é legal a gente pensar? Assim, o algoritmo ele calcula, por exemplo, os confrontos e tal, mas ele não calcula, por exemplo, que hoje o Palmeiras tem os desfalques dos jogadores na data FIFA. Ele não calcula que no confronto direto entre Palmeiras e Cruzeiro, o Palmeiras tem os jogos da semifinal da Libertadores e o Flamengo também vai ter semifinal de Libertadores nisso. Por isso que a inteligência artificial e o algoritmo nunca vai substituir vocês. Você acha mesmo nunca? Nunca. Tomara, então. Porque o futebol ainda é disputado por pessoas. É um organismo vivo, sim. Não é, Mari Pereira? Sim. E também é analisado por pessoas. Agora Concordo. que eu levantei a bola de vocês... Não por um supercomputador. Supercomputador? Eu tinha que falar, né? Já sabe, né? Mas a vantagem, vocês concordam com os números ou os números estão exagerados no colocar 75% de chance para o Palmeiras e só 1% para o Cruzeiro? É porque esses números vão... A rodada após rodada vai o tempo todo mudando. Eu tendo a ignorar. Eu acho legal ver os números, só para discordar deles. Eu tendo a ignorar. Cara, eu gostei muito da conversa que a gente teve no domingo, né? Eu já te falei isso. Sim. Em relação à sequência das duas equipes, né? Colocando o Cruzeiro também, mas essa sequência que a gente vai ter também contando com a Libertadores, né? Porque assim, hoje, se tu pegar para analisar a rodada de hoje, o Palmeiras tem a missão mais tranquila, né? O Palmeiras pega o Bragantino, Flamengo e Cruzeiro tem um clássico ali, né? O Flamengo pega o Botafogo e o Cruzeiro pega o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá em dificuldades, o Cruzeiro, né, tem tido mais sorte, mesmo jogando fora de casa, né, na Arena MRV. E o Flamengo contra o Botafogo ali, toda, enfim, rivalidade nos dois estados, né, e toda essa questão ali jogando fora de casa também. Mas hoje o Palmeiras, por exemplo, fica de fora, assim, né, dessa conversa, porque pega o Bragantino. E aí tem o choque direto, né, no domingo, Flamengo e Palmeiras. Então, assim, o que a gente vai falar hoje, né, no final de semana já vai ser uma conversa completamente diferente por conta do duelo direto. E aí depois já entra a Libertadores que a gente estava conversando no domingo. Então, para mim, é semana decisiva. Aí é pressão, aí a gente não sabe... Eu vejo como semana decisiva. Vejo como semana decisiva, assim, mesmo estando ainda um pouco distante, né, do final ali em dezembro. Mas eu acho que essa semana, botando até o primeiro jogo, né, dali das duas semifinais de Libertadores, eu acho que, assim, define basicamente o que vai ser
o ano de Flamengo e Palmeiras. E a viagem do Palmeiras na Libertadores é mais desgastante, né? Do que a do Flamengo. É desgastante. A gente está falando de LDU, a gente está falando de um jogo diferente do que é, né? Sem altitude. E aí, na volta da viagem, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro. Exatamente. Sim. E o Flamengo faz uma viagem talvez até mais longa que para o Flamengo, que é jogar em Fortaleza. Total. E pegando o adversário nessa situação, né? Fortaleza que ainda precisa conseguir emendar uma sequência positiva. Mas a gente também pontuou como que iria impactar os jogos a menos, né? Também. E aí é exatamente aí que o Palmeiras consegue se colocar nessa liderança e já abriu uma certa, né, vantagem ali numérica do Flamengo. Então, acho que pensando no que a gente conhece do Palmeiras do Abel, nessa sequência de trabalho, eu não discordo 100% dos números. Eu acho alta, de fato, a chance do Palmeiras vencer o Campeonato Brasileiro. Eu não vejo um impacto direto caso o Palmeiras saia da Libertadores, por exemplo. Não. Eu acho que muito pelo contrário. Acho que o Palmeiras já passou por isso, de buscar o Campeonato Brasileiro quando teve eliminações importantes no ano. Então, eu não vou concordar 100% com os números porque, né, as coisas podem mudar. Mas eu acho que sim, quando o Palmeiras ele faz valer, coloca no bolso esses jogos atrasados, ele aumenta demais a sua possibilidade de ser campeão brasileiro. É que antes dos confrontos contra Flamengo e Cruzeiro já dá para colocar 75? Vamos, então 75 é um número muito alto, né? Porque é muito alto. próximo do 100%. Mas eu acho que a chance do Palmeiras ela é alta. Ele é o favorito. Eu acho alta a chance dele ser campeão, sim. Por isso, porque acho que ele abre uma vantagem e mesmo que ele negocie um empate ou outro, ele ainda assim tem um trabalho muito sólido, né, para buscar o brasileiro. O que pode ser decisivo, Jailson? Você está falando assim, essa semana pode ser decisiva. Por exemplo, o que eu acho que pode ser decisivo? O Palmeiras ganhar os próximos 2 jogos e o Flamengo perder os 2. É isso, exatamente. Porque aí são 9 pontos. É isso. Aí 9 pontos, faltando 10 jogos, o Palmeiras com 3 vitórias a mais... E confronto direto, né? Aí você já começa a fazer conta do tipo, desses 10 jogos, se vencer 6, ele já vai ser campeão. Eu acho que o ponto importante é o confronto direto de domingo, cara. Porque aí por exemplo, o Flamengo se perde os 2, você não depende mais dele, né? O Flamengo não depende mais dele mesmo. Sim. Já vai começar a ter que torcer para os outros adversários tirarem ponto. Aí, por exemplo, o Flamengo ganha hoje do Botafogo, o Palmeiras ganha também, mas o Flamengo consegue ganhar do Palmeiras no domingo. Aí fica ali o elas por elas. Sim. Né? Daí volta a briga. Mas assim, depois do confronto direto, se o Palmeiras consegue vencer esses 2 próximos jogos, aí fica muito difícil. Acho que fica difícil de conseguir frear o time do Abel Ferreira, muito pelo que a Mari P disse também, né? Porque esse time do Palmeiras também, quando embala, quando o Abel Ferreira chega na primeira colocação, é difícil ele deixar brecha para o adversário. Então, por isso que eu falei que essa semana eu vejo como crucial no campeonato. E aí você começa a ver as coisas acontecendo no Palmeiras de um jeito que elas já aconteceram. Por exemplo, o Rafael Veiga agora. Ele está em alta. Sim. Ele voltou a ser importante, a ter a confiança do treinador, né? Nunca deixou de ter, mas, enfim, da torcida. Então, o Palmeiras, do Abel, ele consegue transitar pelas situações, né, que a temporada vai apresentando. E aí, talvez num período mais essencial ali da temporada, ele consegue ter muita força, né? Das peças, do banco, do Abel, encontra alternativas, aí Vitor e Flaco dando muito certo, enfim. A gente está olhando a tabela e está entendendo que essa tabela, essa rodada é mais fácil para o Palmeiras. Joga em casa contra o Red Bull, né, que vem de um retrospecto ruim, apesar de ter vencido a última partida contra o Grêmio. Mas antes era uma vitória em 13 jogos, né? Antes era péssimo. E a vitória no Grêmio também, né? Foi daquele jeito da arbitragem, enfim. Né? Isso, também. Polêmica, aquele pênalti, aquela coisa toda. Mas o Palmeiras teve esses jogadores todos convocados e estão fora. Sim. Quer dizer, nem todos estão fora. Então, a conta do Palmeiras é a seguinte, do que a gente recebeu de informação. O Gomes não joga. Tá. Sim. O Facundo e o Aníbal, eles devem ficar à disposição, mas não devem jogar, porque eles jogaram ontem pela seleção argentina. O Palmeiras, como o Mendel Bidlovski contou, fretou avião, tal, foi buscar os 2. Só que os 2 vieram de viagem desgastante e jogaram muito, né, a minutagem alta. O mesmo serve para os uruguaios, que jogaram na segunda-feira, já chegaram, mas também a minutagem alta e estavam do outro lado do mundo. Perfeito. Então também devem ser avaliados. Até porque o Palmeiras não quer queimar ninguém nesse momento, justamente pensando na sequência. Com certeza. Desses que viajaram, talvez quem tenha mais chance é o Sousa. Mas né?
Sim, mas é porque desde que viajaram, com todo respeito, o Sousa é o menos É importante. o menos importante. É o que Mas nesse muda muito sentido, a não é uma cotação. vantagem para o Flamengo ter contado com os jogadores aqui no Brasil? O Dom que falou isso aqui, né, em relação à data FIFA, que a data FIFA seria muito importante para o Flamengo, justamente pelo período de instabilidade que o time vem vivendo, né? Então, assim, não ter nenhum convocado, ter a recuperação de alguns jogadores seria realmente é o ponto-chave. Mas isso, a resposta vai vir hoje. A resposta depende do jogo de hoje. Por exemplo, não vai adiantar nada caso teve esse tempo todo, período de treinamento, Pulgar recuperado, alguns jogadores, né, recuperando a confiança, e a vitória não vem no clássico contra o Botafogo. Porque o Flamengo já está atrás do Palmeiras. Aí é só mais pressão. Aí é só mais pressão, por isso que eu gostei daquela conversa. Como é que é, Gilson? É que você falou em relação, por exemplo, o Flamengo tem Botafogo, o Flamengo vai ter o Palmeiras e depois o Flamengo tem o Racing. 3 jogos no Maracanã. 3 jogos. Não no Maracanã, porque hoje é verdade, fora. é verdade. 3 no Rio de Janeiro. 3 no Rio. Mas aí o quanto seria a panela de pressão do Flamengo aumentando a cada jogo? Por exemplo, não ganha hoje. Pô, contra o Palmeiras no Maracanã, esquece. Que ele vem de perder pontos pro Cruzeiro em casa, né? Exato. E aí, aí não ganha hoje, um exemplo. Aí contra o Palmeiras no Maracanã, esquece. Já vai estar uma panela de pressão daquelas. E se não ganhar, aí Libertadores, obrigação. Aí a faixa já vai estar lá, pô. Libertadores é obrigação. Contra um time muito complicado. Que também é muito complicado, que é o Racing. Nossa então, Senhora. assim, essa sequência... Por isso que eu falei, essa sequência do Flamengo, essa semana do Flamengo, enfim, tudo que a gente viu até agora, eu acho que é a semana mesmo reta decisiva, é a crucial para a temporada. Então, peraí, a Mari falou assim, né, que não vê, mesmo se o Palmeiras for eliminado da Libertadores para a LDU, você acha que o time tem fôlego e tem força para reencontrar um caminho no Brasileiro. E o contrário, eliminação ou esses 2 jogos ruins no Brasileiro, eles impactam na Libertadores? Você diz do Flamengo? Dos 2. Pro Flamengo você entende que sim. Eu entendo que sim. Eu entendo que impacta a pressão, principalmente do lado externo, né? Por conta ainda da eliminação. Eu conto ainda da eliminação da Copa do Brasil. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, que é muito importante pro canal, assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e manda para cada vez mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal aí, que sempre que sair um vídeo novo, você vai estar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Finalmente a data FIFA acabou, hoje tem clássico, hoje tem Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E não preciso nem dizer que o Flamengo tem a obrigação de vencer esse clássico de qualquer maneira. Pode ser com gol contra, com gol chorado, com gol feio, não interessa. Hoje a vitória tem que vir de qualquer forma, porque o Palmeiras conseguiu ultrapassar, conseguiu igualar o número de jogos, e ainda o Flamengo precisa ganhar e secar o Palmeiras para poder pelo menos empatar e, melhor nos cenários, perder o jogo, porque no próximo fim de semana já tem um confronto direto, final de Brasileirão antecipada entre Flamengo e Palmeiras. Então hoje e o próximo jogo são imprescindíveis, o Flamengo precisa ganhar, precisa retomar o seu bom futebol, e a gente acredita aí que nessa pausa da data FIFA deve ter sido muito bom para o elenco do Flamengo se reorganizar, Felipe Luiz colocar melhor as ideias dele ali, dar um chacoalhão nesse elenco, porque anda vacilando em muitos jogos, que poderia aí estar mais despontado na tabela do campeonato, mas por alguns resultados ruins, empates aí que foram contra times muito inferiores, exemplo aí o Vasco, exemplo contra o Grêmio. Se tivesse ganhado esses jogos, estava mais tranquilo na tabela. Agora tem que correr atrás do prejuízo e ganhar do Botafogo esse jogo de hoje. Comenta aí, torcedor, qual que são as suas expectativas para o jogo de hoje, que eu vou estar olhando todos os comentários pra gente também bater aquela resenha nos comentários, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.